Bom dia, senador Paim. Bom dia, colegas aqui de mesa. Quero cumprimentar todos os colegas que estão aqui nos assistindo e que estão pela TV Senado também nos assistindo. É uma honra poder fazer parte desse debate aqui tão importante para o nosso país, para o nosso Estado. E eu vou tentar trazer aqui para todos a nossa perspectiva, a perspectiva dentro do mundo do trabalho dos auditores fiscais de trabalho diante desse quadro, desse cenário. Senador, depois de ouvir aí a brilhante exposição da professora Denise, que eu aproveito para parabenizar, certamente ela já deve ter recebido muitos parabéns, mas eu gostaria de dar o meu aqui. E conhecendo a realidade de como estamos diante de todas as posições que o governo tem tomado em relação ao trabalhador, nós avaliamos que esse momento ele representa um momento extremamente delicado e que traz consigo duas posições que eu avalio que serem posições de sordidez, digamos, na apresentação das supostas reformas trabalhistas e previdenciárias no bojo da reforma e do reajuste, do ajuste da economia. A primeira delas é associar de uma maneira integrada a perspectiva de que os problemas da nossa economia estarão resolvidos com a reforma trabalhista e previdenciária. Não à toa, esses temas estão sendo tratados de maneira conjunta, como se um só fossem, e isso não é verdade, mas assim tem sido apresentado. A outra sordidez é uma estratégia que, na minha perspectiva, é uma estratégia de marketing, que deixa de tratar essas medidas como de ajuste fiscal para chamá-las de medidas de retomada do crescimento. Na verdade, continua sendo o mesmo ajuste fiscal de antes, talvez agora muito mais imperioso e muito mais nefasto do que o que conhecemos até então. Existe, nos números que a professora apresentou aqui, os números que nos preocupam, entre eles o desemprego, mas não somente o desemprego, mas a redução do rendimento dos trabalhadores, a redução da massa salarial, combinada com o aumento da informalidade, essas as razões de ser desses dados econômicos, desses dados que representam a estrutura da nossa economia, não tem apenas fundamento na desaceleração da economia, mas também tem fundamento na conduta de empregadores que apostam na impunidade por saber que o Estado, por esse governo aqui representado, não tem dado a prioridade necessária às suas autoridades de fiscalização para coibir, portanto, sonegações de todas as formas, que não aparecem no estudo apresentado pela professora Denise, mas que tenho certeza que transformariam aqueles números muito mais estarrecedores do que já são. E a sonegação no mundo do trabalho, ela é uma realidade, ela é uma grande realidade, encarada e combatida pelos auditores fiscais de trabalho no dia a dia, como lembrou aqui o Procurador-Geral do Trabalho, com relação às inúmeras irregularidades trabalhistas, que, sem dúvida alguma, transformam o dia a dia dos trabalhadores num pesadelo, como disse a professora Denise. Esse pesadelo, ele só aumenta, ele só ganha agora novos ares de terror com o que se apresenta na perspectiva de reforma trabalhista e reforma previdenciária. Aliás, o nome é inapropriado, porque nada tem de reforma e nada tem de transformador. É retirada de direito mesmo, né? Reforma seria aquela que traz uma pauta positiva para a sociedade, a que reestrutura algo que não está caminhando bem. Mas o que nós temos ouvido com esse nome dado, com esse apelido de reforma, segue noutra direção. A direção que nós estamos há um bom tempo combatendo e aqui, mais uma vez, dialogando para escancarar de todas as formas possíveis, para que a sociedade compreenda e para que o governo entenda que estão tratando com pessoas que têm discernimento para entender suas opções de atuação na condução política do nosso país. As IMPs 664 e 665 foram duramente combatidas aqui por essa casa, foram duramente combatidas pelos movimentos sociais, pelas entidades sindicais, pelos auditores fiscais do trabalho, porque representaram um caminho curto, um atalho para o enfrentamento de problemas estruturais que não vêm sendo tratados da maneira como toda medida de sustentabilidade e de solidez econômica exigiriam do governo e que não tem sido assim conduzido por ele. Só para exemplificar e para deixar claro como tem sofrido o nosso trabalhador, né, temos aí em pauta, em discussão, o PLC 30, e que, em relação a esse,
O senador Paim já bem aqui falou que já andamos em 25 capitais fazendo uma bela e ampla discussão envolvendo a sociedade. Aliás, tem de ser assim. Quando nós discutimos a vida e o futuro da nossa população, nós precisamos envolvê-la. Nós tínhamos até pouco tempo atrás, pelo menos no finalzinho do ano passado, o compromisso do senador Renan Calheiros em deixar que esse tema se esgotasse ao máximo em sua discussão, e ele não se esgotou. Esse tema ainda precisa de muito debate, e precisa de muito esclarecimento, precisa da participação maciça de todos que integram esse horizonte precarizante da terceirização. Mas agora temos aí uma sinalização de que ele será pautado porque é preciso garantir o direito dos 12 milhões de trabalhadores. O PLS 432, que está aí, e ontem tivemos uma grande vitória, mais uma vez, capitaneada aqui pela CDH do Senado, na figura do senador Paim, e todos nós juntos aqui, mais uma vez. A redução da maioridade trabalhista, o fantasma do negociado sobre o legislado, que certamente está no bojo dessa reforma disfarçada trabalhista, a sustação da NR12, a sustação da lista suja do trabalho escravo, o sucateamento deliberado da Casa do Trabalhador na estrutura governamental do Poder Executivo Federal, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que nessa reforma administrativa, que juntou trabalho e previdência, não aconteceu absolutamente nada, a não ser a mudança do nome do Ministério, nada mudou. Aliás, eu acredito que agora nós temos outros problemas, que são os conflitos internos, da incompatibilidade do dia a dia da rotina dessas duas casas. Portanto, nós temos, na verdade, é uma cegueira, mas é uma cegueira deliberada para o enfrentamento dos problemas que nós temos hoje, nos preocupando, e, aliás, que representam o dever de casa não feito, não cumprido. Por quê? A terceirização, ela escraviza, ela sonega, ela colabora para esse quadro em que se justifica nele esses ajustes fiscais com retiradas de direito. A informalidade, ela sonega, ela traz um duro golpe à continuação do fomento e do financiamento das políticas públicas. A sonegação do FGTS, por exemplo, que agora parece que virou a bola da vez, né? O FGTS vai resolver o problema do Brasil. O FGTS é patrimônio do trabalhador. O FGTS é uma conquista do trabalhador e que tem nessa perspectiva de utilização, como vem sendo anunciada, para salvar a esperança e a confiança do mercado, riscos que não estão sendo avaliados na sua amplitude e na sua profundidade. A sonegação de contribuições previdenciárias conhecidas como o que agora não é mais Segura Sem Trabalho, é GIL-RAT, as contribuições sociais para financiar a aposentadoria especial. Nós temos um espaço, também pegando um gancho na fala do colega JP, que retratou o problema dos fundos de pensão, que tem aí no universo de aproximadamente 2.000, quase 1.500 em situação irregular. Gente, isso é tarefa de casa não cumprida, isso é arrecadação não garantida porque o Estado, na figura que tem a responsabilidade de fiscalizar o fiel cumprimento da legislação, não o tem feito. Por quê? Porque as instituições que dão força e fortalecem, inclusive, as próprias políticas públicas do Estado de fiscalização, não tem tido a prioridade necessária para proteger o direito dos trabalhadores, do cidadão, direitos conquistados, não de graça entregues, conquistados, cravados na nossa Constituição Cidadã de 88. Nós temos, portanto, um quadro em que não parece que estamos enfrentando as reais causas dos problemas que temos hoje para a nossa sociedade. Nós temos medidas que estão encurtando o enfrentamento e estão tratando de maneira superficial a solução dos problemas, de forma que, sem nenhuma dúvida, o quadro apresentado, brilhantemente apresentado pela professora Denise, não terá restabelecido a sua condição de normalidade com as medidas que estão aí anunciadas. E, para finalizar, eu gostaria de concluir, mais uma vez fazendo aqui como nós, SINAIT, Auditores Fiscais do Trabalho, sempre temos feito, valorizando esse espaço de discussão e acreditando no alcance que ele tem. De, mais uma vez, fazer uma denúncia à sociedade brasileira, cobrando providências do governo brasileiro, do sucateamento do Ministério do Trabalho e Previdência Social, do sucateamento da Auditoria Fiscal do Trabalho, que clama
clama por recomposição do seu quadro. Nós temos, colegas, o pior quadro dos últimos 20 anos. Os auditores fiscais do trabalho, nesse momento de recessão, nesse momento de crise de emprego, eles são o equilíbrio na desproporção em que o capital avança, devorando seus direitos. Os auditores fiscais do trabalho estão aí, portanto, para minorar e garantir o fiel cumprimento, pelo menos do que já temos de proteção social garantida no nosso ordenamento jurídico. Faço essa denúncia acreditando que esse caminho é também um caminho necessário, é um dos caminhos que, certamente, já apresentado por nós em outras oportunidades, tem sido desprezado pelo governo e é um caminho que não promove o retrocesso social duramente certamente trazido com as medidas que estão postas, anunciadas pelo governo. Tenho certeza que todos os autores fiscais do trabalho não abrirão mão de sua missão em continuar lutando em defesa dos trabalhadores, mas precisamos de condições para continuarmos a fazer esse trabalho, que é o nosso dia a dia, que é a nossa missão. Tá? Obrigado, senador Paim. Tudo bem, Carlos Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Deixa eu dar uma informação aqui, que o Carlos tocou no assunto. Eu também fico preocupado. Claro que eu assisti o discurso da presidente Dilma, e já levantei minhas preocupações, e assisti também o pronunciamento do presidente Renan Calheiros do Congresso. Ontem eu fui falar com ele. Presidente, eu sou relator do PL 30, e da forma que foi colocado na sessão do Congresso, dá a impressão que ele vai entrar quase em regime de urgência. Ele respondeu: Paim, diga para os trabalhadores e líderes sindicais que o que nós queremos é regulamentar a situação dos 13 milhões, ele falou isso mesmo no pronunciamento dele, dos 13 milhões de terceirizados. Se for isso, está resolvido. Está resolvido, a gente aprova o projeto amanhã. Aí dialoguei com ele, conversei com ele, construa uma relação de forma tal que os 13 milhões e meio sejam dado a eles os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Esse é o princípio que eu falei com ele. Então, a intenção é regulamentar a situação dos 13 milhões e não ampliar para os outros 40 milhões que têm carteira assinada. Só para tranquilizar, essa fala eu fiz com ele hoje. A gente vai manter o mesmo calendário, que termina em maio, o ciclo nacional com um grande evento, e daí vamos apresentar o nosso relatório, que é pela rejeição do que veio da Câmara e pela aprovação de um outro construído pelas centrais e as entidades que estão nessa caminhada conosco, o Fórum Nacional contra a Terceirização, que vai apenas regulamentar a situação dos 13 milhões, assegurando a eles a mesma condição dos outros trabalhadores. Isso é o que eu conversei com ele, pessoal. Claro que Congresso é Congresso, né? Vai para o voto, vai ter debate, é aquilo tudo que vocês sabem. Mas, da parte dele, ele fez esse esclarecimento. Mas tem que ser meio rápido, porque, de fato, aqui a lista está pegando. Obrigado, senador. É só para complementar, porque eu não poderia deixar de dizer isso. Os auditores fiscais do trabalho, senador Paim, em razão desse quadro caótico de mais de 1.200 cargos vagos e de condições de trabalho inadequadas, estão em greve. Nós estamos em greve desde 24 de agosto do ano passado e não temos conseguido avanço nas negociações, especialmente para garantir reposição do nosso quadro com o governo. Então, eu exponho aqui o nosso pedido de apoio para que nós possamos retornar à normalidade, porque isso muito nos angustia, mas sabemos que esse é um dos institutos extremos, porque a negociação não conseguiu ser frutífera, mas estamos aqui crentes que vamos avançar no sentido de melhor oferecer o serviço ao trabalhador desse país e garantir, portanto, sua proteção. Os auditores estão em greve. Desde 24 de agosto do ano passado? 24 de agosto de 2015, senador. Vamos tirar, então, aqui no final, no mínimo, uma resolução no sentido de que se abra, mas estão negociando. Não é bem uma negociação, é uma imposição. Tá bom, vamos ver o que a gente pode ajudar depois. Mário Guimarães Júnior, Direção Nacional da Fazubra Sindical. Bom dia a todos e todas. Fazubra Sindical hoje está aqui presente também com Vinícius, me acompanha aqui enquanto diretor nacional da Fazubra.
Gostaria, em nome da FASUBRA, agradecer o espaço para essa audiência. Então, agradecemos aí o senador Paulo Paim por conceder à FASUBRA esse espaço para estar fazendo debate. E agradecemos também o espaço por estar compartilhando aí com todos os colegas da mesa esse importante debate. Na nossa compreensão, quando nós olhamos para o país em sua condição econômica dependente, subalterna, a gente consegue compreender que o quadro que a gente encara, conjuntural, ele se depara com diversos projetos que visam desmontar o Estado Democrático de Direito. O debate sobre a Previdência, que nós estamos realizando aqui hoje, e sobre a reforma trabalhista, ele está necessariamente conectado com o PLS 555, que muda o Estatuto das Empresas Públicas, que normatiza juridicamente a privatização de uma ampla esfera do Estado. Ele está conectado ao PLC 3015, que chegou aqui nessa casa, no Senado, com a proposição de ampliar a terceirização para todos os postos do Estado, que hoje, pela lei, não é permitido terceirizar. O PLC chega aqui nessa casa, pelo 4330 da Câmara dos Deputados, com esse objetivo. Nós podemos citar aqui a FUNPRESP, que drena recursos públicos para a iniciativa privada, que ataca a previdência dos novos servidores públicos federais que ingressaram de 2013 para cá. Um projeto que não valoriza, portanto, a carreira dos trabalhadores, das trabalhadoras do Serviço Público Federal. Nós podemos citar a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que vem para privatizar os hospitais universitários e desmontar a saúde pública no país, desmontar os grandes centros de pesquisas. Lá na Federal do Maranhão, a EBSER acabou de fechar um centro de pesquisa recentemente. A Frente Nacional contra a Privatização da Saúde divulgou uma nota repudiando o fechamento desse centro de pesquisa. Nós podemos citar as bacias petrolíferas de Libra, que foram leiloadas, que continham pelo menos 12 bilhões de barris de petróleo. Nós podemos citar o projeto que está aqui no Senado, que pode ser votado ainda nesse semestre, que prevê a autonomia do Banco Central. Nós podemos citar a PEC 395, que altera o artigo 206 da Constituição Federal e faz com que os cursos de especialização e mestrado possam ser taxados nas universidades, podem ser cobrados por o seu fornecimento. Então, é um ataque à educação pública. Então, é todo um processo que, com a queda da taxa de lucro de diversas frações do capital, a gente detecta o quê? Que há uma movimentação internacional para livres movimentações de capitais especulativos, intensifica a precarização das condições de trabalho e reduz gastos sociais. E esses aspectos que caracterizam essa tendência conjuntural foram, de certa forma, abordadas aqui nas falas, aqui na mesa, que me antecederam. O tema aqui da Seguridade Social, na concepção da FASUBRA, pelo Estado Democrático de Direito que foi instituído pela Constituição Federal, é um direito do cidadão e um dever do Estado. E a Seguridade Social, ela tem o tripé saúde, previdência e assistência social. Não é só a previdência. Os artigos 194 e 198 da Constituição Federal disciplinam bem isso. E nós estamos colocando essa questão porque qual que é o grande argumento do governo federal, qual que é o grande argumento dos defensores dessa reforma da Previdência que nós estamos debatendo aqui, alegam que há um déficit. E como a professora Denise apresentou aqui, esse discurso não é cientificamente comprovado.
Até se a gente pegar, por exemplo, os estudos mostram que o superávit da Seguridade Social em 2008 é de 63 bilhões de reais. O superávit em 2009, onde o mundo estava passando por uma crise, foi de 32 bilhões de reais. O superávit da Seguridade Social em 2010 foi de 55 bilhões de reais. O superávit da Seguridade Social em 2011 foi de 76 bilhões de reais. De 2012, 83 bilhões. De 2013, 78 bilhões. E o superávit de 2014, 54 bilhões. Então, que déficit é esse que o governo federal está alegando, que a mídia propaga para justificar essa reforma que vem, junto com as demais, atacar nossos direitos, atacar o Estado Democrático de Direito? Essa justificativa não cola. Inclusive, as contas que o governo apresenta não levam em consideração os recursos do COFINS, do CSLL, da Receita de Loterias, que também são receitas que fazem parte da Seguridade Social. Em especial, é importante destacar que essa reforma da Previdência que está sendo anunciada, ela vai atacar brutalmente as mulheres. Porque aumentar, no caso do Serviço Público Federal, como o Paim está sinalizando a possibilidade, de 55 anos para 65 anos, aumentar em 10 anos a idade para se aposentar no Serviço Público Federal. As mulheres na esfera privada, na iniciativa privada, aumentar de 60 para 65 anos. O Estado está ignorando toda uma conjuntura em que a mulher ela tem dupla, tripla jornada de trabalho. Então, é todo um mecanismo em que o Estado está caminhando para, ao invés de proteger o cidadão, na verdade, atacar e deixar a população desprotegida. Se a gente pega a amplitude de toda a política que está sendo desenvolvida, a gente pode perceber que nós estamos caminhando para uma sociedade sem direitos. Aquela mesma sociedade que nós lutamos contra a proposta da ALCA, em 2001. Fizemos plebiscitos, 14 milhões de votos, o movimento popular, sindical aqui no país, a população disse não à ALCA. Todos esses preceitos que está na Agenda Brasil, proposta pelo senador Renan Calheiros, uma agenda que, na nossa concepção, faça com que o Estado brasileiro seja capturado pelo mercado, pelas ações do capital. Todas essas premissas estavam embutidas no projeto da ALCA, que foi derrotada pelos movimentos trabalhadores aqui no país. Vale ainda destacar que, em 2014, no processo eleitoral, acho que todos e todas devem lembrar que a presidenta Dilma, na época candidata, afirmou explicitamente que no mandato dela não teria nenhuma perca de direitos, nem que a vaca tussa. E isso não se configurou, essa afirmação dela não caracterizou o mandato dela, o primeiro ano do mandato dela. E não está se caracterizando agora, nesse segundo mandato, ainda mais com o pronunciamento em que ela fez, sinalizando pela reforma da Previdência. Dia 24 de fevereiro, a FASUBRA organizará uma paralisação nacional que tem como eixo central a luta contra a PEC 395, que privatiza, amplia a privatização da educação pública no país, no caso, o espectro da especialização e do mestrado. Temos como eixo a paralisação a luta contra a FUNPRESP, porque a FUNPRESP está naufragando. Os servidores públicos federais não estão aderindo à FUNPRESP porque sabem que é uma fria, porque sabem que a FUNPRESP não dá garantia à Previdência quando aposentar. E nós vamos continuar mobilizando os servidores para não fazerem adesão à FUNPRESP. Então, a paralisação nossa do dia 24 tem esse eixo. E também é o eixo a luta contra a EBSER, que privatiza os hospitais universitários. Nessa conjuntura, na paralisação do dia 24, nós também debateremos outros temas que envolvem a universidade e, certamente, senador, o debate sobre a reforma da Previdência será um tema que será debatido durante a paralisação, será debatido pela categoria. E após o dia 24 de fevereiro, cabe a nós não só desenvolver uma atuação aqui dentro do Congresso Nacional que
infelizmente, tem atuado em benefício do mercado. Nós temos que atuar aqui dentro do Congresso, que infelizmente tem atuado contra as classes trabalhadoras, em seu geral. Mas, além disso, a partir de fevereiro, março, agora, nós temos que mobilizar as classes trabalhadoras às ruas. E organizarmos paralisações. Tem 1 minuto, meu amigo. E organizarmos, se caso o governo insistir com essa reforma da Previdência, é muito importante que a CTB, que a NCST, a CUT, junto com a CSP com Lutas, com a Intersindical, organizem uma poderosa greve aqui nesse país, para que a gente possa resistir a esse duro ataque que o governo está fazendo às classes trabalhadoras. Então, por fim, agradecer o espaço para o debate e colocar aqui, dinheiro tem. Por dia, nós gastamos mais de 2 bilhões e 600 milhões com a dívida pública, na qual a Dilma vetou uma auditoria que é prevista pela Constituição Federal, uma dívida que a gente não sabe de onde veio, como foi contraída, como é que cresceu tanto. Então, é muito importante a gente seguir nessa campanha para derrubar esse veto da auditoria, senador. Pedir esse apoio do senhor para a gente derrubar esse veto, para que a gente possa ter recursos públicos para investir na educação, na saúde. Na Previdência não precisa porque ela é superavitária, mas em outras, cultura, esporte, lazer, e assim não recorrer a falácias para políticas que prejudicam nossos direitos. Obrigado. Tudo bem, Mário Guimarães Júnior, conte com o nosso apoio, Direção Nacional da Fazenda Sindical. Assis Melo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, minha cidade natal, que fala aqui pela CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Dá um bom dia aqui ao senador, nossa mesa aqui, em nome da Denise aqui, saudar todas as mulheres que estão nesse plenário e também nós assistindo aqui pela TV Senado, os representantes de entidades sindicais, de organizações aqui do Estado. Eu acho que o tema, quando o senador Paim aqui leu o requerimento, requerimento bastante amplo, porque trata da questão do mundo do trabalho, previdência, aposentadoria. E nós, senador, preocupados sim com esse debate, porque ele tem o conteúdo político, econômico e, por que não dizer, também ideológico, né? Eu acho que nós estamos no século XXI, mas é preciso que nos dê conta que medidas, talvez voltando lá para o século XVII, né? Então, é preciso que as questões hoje há, no nosso entendimento, uma total regresso do ponto de vista, assim, de um avanço, de um pensamento conservador, não só no Brasil, no mundo todo. É preciso que nos dê conta disso, né? Quando nós colocamos uma das questões primeiras para nós, é a questão da democracia, e a democracia no Brasil está ameaçada, é preciso que nos dê conta disso, né? Porque quem não sabe a importância disso, né, talvez saia e desbrave palavras de ódio em prol da ditadura, ou até mesmo do fascismo, né? Porque há uma intolerância hoje, né, do ponto de vista dos direitos humanos, e nós estamos aqui, né, numa comissão de direitos humanos do Senado, e que nós, né, nossa geração, e ontem aqui ainda, né, encontrei aqui o pessoal de um bloco aqui de Carnaval de 78, senador Paim. Eu lembro que em 78 eu saí de Vacaria, fui morar em Caxias e não tinha bem 16 anos, e antes disso já era terceirizado por uma empresa que trabalhava na época para uma madeireira, e eu começava a trabalhar às 4 horas da manhã no mato, né, para fazer o trabalho, e lá nós não recebia salário, recebia vale para comprar comida, essa coisa toda.
Vocês permitam só que eu registre, como faço sempre, a presença do senador Ludberg Farias, que disse para mim que viria aqui. Eu vou. Agora, então, seja bem-vindo. É um lutador aí. Foi fundamental pelas decisões ontem no plenário do Estatuto das Estatais. Isso. Então, eu só queria fazer esse preâmbulo aqui, para não dizer que vou fugir do tema, né? Porque as questões hoje colocadas, elas servem, sim, ao mercado e nem mesmo o setor produtivo, porque há uma transferência hoje das empresas para o setor financeiro. Hoje, muitas empresas são administradas por grupos econômicos. E quando o governo deu a desoneração para as empresas também, porque são associadas ao capital financeiro, pegaram o dinheiro e aplicaram na Bolsa. E vive da especulação e não exclusivamente da produção. E eu acho que esse sistema, ele não tem, e a crise toda, e nós vamos ver as bolhas, né? E agora, aí já, né, especialmente aqueles que vivem também da crise, porque não existe dois perder, não. Não existe dois perder, e nós lá no Rio Grande do Sul sabemos bem disso, né? Porque nós temos uma trajetória lá de, vamos para a 6ª vez campeão, né? Então, quando nós ganhamos, os gremistas sempre perdem, né? Então, nós aqui, do ponto de vista dos trabalhadores, nós perdemos. Essa questão do desemprego hoje no mundo e no Brasil, o avanço tecnológico está dizendo o seguinte, que o avanço tecnológico vai se perder em torno de 5 milhões de empregos no mundo. Agora, e a questão da economia, da crise, corta também o salário dos trabalhadores e o emprego, e a economia, então, não avança. Por outro lado, os benefícios fiscais, do que já fomos citado aqui, mas é importante que se saiba, a empresa Robechow, que está fechando lá em Caxias, que diz que vai fechar suas portas, ela é uma empresa internacional. Ela tem a sua filial nos Estados Unidos, tem empresas em 10 países, e vai importar, diz que vai fazer na Índia, o termostato para vender no Brasil, mas com as tarifas de Manaus, da Zona Franca de Manaus, que no ICMS é 98% a menos, do produto importado é 88% a menos, né? E ainda a tarifa de PTU, que está vendo lá em Caxias 6,9%, lá é 3%. E esses benefícios todos para a empresa, para quê? Para demitir 500 trabalhadores e trabalhadoras, que a maioria lá na Robechow, o senador Paim conhece muito bem, a maioria são mulheres. Então, esses são o benefício. Nós temos cobrado aqui, estou em Brasília exatamente porque vim falar com o ministro da Indústria e Desenvolvimento, não parece que, neste caso, esses benefícios todos sejam para gerar desemprego. Então, esse equilíbrio que nós precisamos realmente discutir. Nós não vamos, no nosso entendimento, resolver o problema hoje da economia e até mesmo da Previdência, querendo olhar só para os trabalhadores que paguem a conta. Porque no Estado, no Rio Grande do Sul, o governo aumentou o imposto sobre energia elétrica, o combustível e tem mais outros produtos lá. Quem paga a conta? Nós, os trabalhadores, porque daí a conta de luz está mais cara no Rio Grande do Sul, o combustível no Rio Grande do Sul está mais caro. Então, essas questões todas são todas repassadas para o consumidor. Se nós também quiser equilibrar as contas do governo, tem que sim taxar as grandes fortunas. Por que não se faz isso? Qual é a razão? Claro que nós sabemos. Como que nós vamos taxar as grandes fortunas quando no Congresso a grande maioria são dos afortunados? Daí não dá. Né? Ninguém vai querer mexer no bolso dele, entendeu? Então, essas discussões, por exemplo, do ponto de vista também do equilíbrio fiscal, né? Da questão de como a gente faz hoje a cobrança dos impostos, né? Que ele é regressivo em vez de ser progressivo, que quem paga imposto realmente são os trabalhadores, isso.
Nós aqui não vamos também aqui, mas só para citar, a questão do imposto de renda. No imposto de renda, hoje, se eu ir lá discutir aumento de salário na database, eu não ganho aumento para os trabalhadores, eu ganho um aumento para o imposto de renda. Porque se eu aumento, o trabalhador fica numa escala embaixo, não é corrigida a tabela do imposto de renda, nós, do ponto de vista do salário, concretamente do trabalhador, não aumento. Bom, então, nós ficamos num círculo. Nós tentamos aumentar o poder de compra do salário dos trabalhadores, não conseguimos. Né? E aqui que está encerrando meu tempo, só quero dizer aqui, senador daqui, o Carlos está aqui, fazer uma homenagem aqui à nossa fiscal lá do Ministério do Trabalho, lá de a Aida Becker, quem foi uma das pioneiras na luta pela NR12. E eu, antes de deixar meu mandato na Câmara Federal, fizemos na Comissão do Trabalho uma audiência pública para discutir a questão da NR12. Né? E lembro que agora, há pouco tempo, a Aida Becker andava por aqui me mandando WhatsApp desesperada, exatamente porque querem sustar a NR12. E qual que é o grande problema da NR12? Que ela vai proteger o trabalhador, para que o trabalhador não deixe os dedos debaixo de uma prensa, para que não perca a vida. E aí, lá, quando fizemos a audiência pública, infelizmente, do setor econômico, não, mas isso é muito caro. Não, quer dizer, proteger a máquina é caro. A vida do trabalhador, isso não precisa. Então, senador, mais uma vez, nós, em nome aqui da CTB, em nome do nosso presidente Adilson Araújo, presidente nacional da nossa central, da CTB, saudar mais uma vez o debate. É claro que são temas aqui importantes para nós, instigante nós, como a CTB e as demais centrais, sabe que nós estamos aqui na luta e de olho, sim, na questão da terceirização. Essa, sim, nós dá uma grande preocupação, porque o terror está colocado, né? E é preciso flexibilizar tudo em nome apenas do lucro. Então, nós queremos aqui, senador, conte com nós, conte com a CTB, conte com os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas de Caxias do Sul e região, que nós estamos aqui nessa luta em defesa do emprego, do desenvolvimento econômico do nosso país, e queremos realmente que o Brasil possa voltar a crescer, desenvolver e gerar emprego, gerar qualidade de vida aos trabalhadores e ao seu povo. Era isso, senador. Obrigado, em nome da CTB. Muito bem, Assis Melo, que é presidente do Sindicato de Metalúrgica de Caxias.